O que mais a gente escuta por aí nos dias de hoje, nos programas de TV, nos podcasts, nas frases das celebridades: siga a sua vida, siga seu caminho ou seu coração, faça o que te faz feliz, o importante é gozar. Isso tudo parece muito bonito. É um discurso de paz e amor, como se a vida fosse um palco e nós os atores. Às vezes você é ator coadjuvante da sua própria vida. Já pensou nisso? Vamos voltar. Nós gostamos de acreditar que nossos desejos são bons, que as nossas intenções são puras e temos a mais absoluta certeza de que sabemos o que é melhor para nós, não é? Te incomoda pensar que não é você que dirige a sua vida, que não é você que decide o seu destino? O problema é que, em via de regra, aquilo que a gente quer, aquilo que o meu coração, que o seu coração deseja, na verdade está profundamente contaminado pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, pela ganância e pelo amor exagerado por nós mesmos. Eu me amo demais, então eu sei o que é o melhor para a minha vida. É uma característica nossa, inerente ao ser humano, o total egocentrismo, né, que só pode ser erradicado ou controlado por Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? O total egocentrismo é, sem dúvida e sem esforço, uma certeza diária que a gente pode ter. Todo dia eu acordo, o que eu vou fazer hoje para o meu bem? Como que eu vou ganhar? É por isso que a gente fica tão frustrado quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. É por isso que a gente fica tão injuriado, revoltado com os outros, com as coisas. E sabe com quem? Com Deus. A gente se revolta com Deus. Ah, Deus não está me ouvindo. Ah, que Deus é esse? Né? Que porcaria é essa? Lá na Bíblia, naquele livro antigo, no livro negro, está escrito assim, ó, lá em Tiago, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4. Ó, vocês pedem e não recebem o que vocês pedem. Sabe por quê? Porque vocês pedem apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Ó, vocês pedem muita coisa, vocês não recebem porque vocês só pedem para satisfação pessoal. Vocês estão vendo que o problema não está naquilo que a gente pede, o problema está no coração que está pedindo, nas intenções do nosso coração. O para quê e por que eu estou pedindo e o que eu estou pedindo. O problema não está no pedir, e sim no motivo da sua petição. As pessoas querem coisas, oram por coisas, buscam coisas, desejam coisas. E não tem nada errado nisso. É como eu acabei de falar, o problema está no coração. Hoje a gente vai falar sobre vontade, sobre desejos. Os desejos do homem em contraste com a vontade, com o desejo de Deus para a nossa vida. Nossos desejos, na maioria das vezes, são tortuosos e egoístas. A gente quer sucesso, mas para alimentar o ego, né? É diferente de quando a gente. Lembro do meu pai falando que queria ter sucesso quando era pequeno, porque ele nasceu na roça. E o sucesso para ele era ter um carro, ter uma casa, ter dinheiro para construir uma família. A gente quer o quê? Para que ter sucesso hoje? Para aparecer, para postar, para ostentar. A gente quer sucesso para alimentar o ego. A gente quer dinheiro para exibir status, comprar, 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 dar. A gente quer relacionamento, mas às vezes para usar como troféu, para exibição, para satisfazer nossos próprios interesses muitas vezes. A gente quer reconhecimento, aplauso e aprovação dos outros, likes. A gente quer ser visto, na verdade. E a gente chama tudo isso de sonho. Sonhos, meu sonho é esse. Seu sonho é esse? Seu sonho é tão pequeno? Na verdade, é apenas um desejo guiado por um coração enganoso, muitas vezes. Guiado por um coração enganoso. A vontade nossa, a nossa vontade, a vontade humana, quando ela está entregue a si mesma, ela tem um fim em si mesma. E ela não tem nada de bom, não tem nada de perfeito, não tem nada de agradável. Muito pelo contrário, ela é ruim, imperfeita e miserável. Pronto, cheguei onde eu queria chegar. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a nossa vontade, a vontade do homem, que é ruim, imperfeita e miserável. A gente acha que sabe o que quer, a gente acha que sabe o que é melhor para nós, mas assim, em via de regra, como eu disse atrás, a gente está errado. Ruim porque frequentemente escolhe o pecado. Imperfeita porque nunca enxerga as consequências, nunca enxerga o adiante, o long view, né? E miserável porque vive correndo atrás de coisas que jamais conseguem satisfazer a nossa alma. É igual a sanguessuga, né? Dá. Ruim, imperfeita e miserável.
É por isso que o Evangelho nos chama para outro caminho. Vai, voltando para o livro negro, para a Bíblia, para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, capítulo 12, 1 e 2, ele fala assim, ó, não siga esse mundo, não siga seu impulso. Ele não vai dizer para eu obedecer meu coração, como dizem por aí. Ele fala assim, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Novos desejos, novos pensamentos, novas atitudes, novas aspirações, tudo novo. Aí você pode perguntar, como eu disse no Story, né? Como é que eu consigo fazer isso hoje, nos dias atuais? Não mudou nada ainda, o pecado continua o mesmo, o homem continua o mesmo, nossa natureza continua a mesma. A resposta é uma só: pelas misericórdias do Senhor que eu consigo viver dessa maneira. A misericórdia do Senhor é Deus agindo em nós e por nós. É a mesma misericórdia que te permite acordar de manhã e levantar a cada novo dia sem ser consumido. Essa mesma misericórdia que te dá força para viver de modo digno, para se santificar racionalmente, diariamente. É essa misericórdia, é por essa misericórdia que eu consigo, que nós conseguimos fazer isso, aliás. O Evangelho não melhora apenas nosso comportamento. Não é uma doença comportamental o seu vício ou o seu problema. Não é um mau hábito apenas. O Evangelho não muda apenas o comportamento, ele transforma a maneira como você pensa. Ele muda a série dos seus pensamentos, a série das suas emoções. Ele transforma o seu coração. Dessa maneira, a mente renovada começa a enxergar aquilo que antes não enxergava. Aquilo que antes você nem dava importância, você começa a se importar. Principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Deus é um Deus relacional, Ele quer relacionamento. A partir dessa nova consciência, da transformação da mente, os nossos relacionamentos são radicalmente transformados. Radicalmente. Porque eu tenho uma nova maneira de pensar e de agir. Então eu lido com o meu próximo, com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu colega, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha namorada, de outra maneira. Essa consciência renovada pelo Espírito Santo nos dá uma outra perspectiva e um conceito equilibrado de nós mesmos. Eu sei quem eu sou. Eu não acho de mim nem mais nem menos. Eu me controlo, eu sei, domínio próprio, equilíbrio. Então eu não vou me achar com soberba, vou tratar os outros mal, nem vou me humilhar para os outros pisarem em mim. Moderação. Nós deixamos de pensar e agir de uma maneira egocêntrica, que eu falo, sem esforço, né? E com certeza seremos egocêntricos. E a gente passa a usar nossos dons que a gente tem, nosso desprendimento, até financeiramente, nossas disposições, a nossa disponibilidade de tempo, de tudo, em função e para o benefício do nosso próximo. O segredo é esse. Esse texto não está falando só de mim, está falando da minha pessoa em relação ao meu próximo. Isso não quer dizer que eu vou pagar o mal com o mal, ó, para você ver. Quer dizer que eu vou pagar o mal com o bem. Como é difícil isso. É não procurar vingança, mas sim confiar na justiça do Senhor. É não se conformar com os padrões destrutivos do nosso sistema. Essa cartilha não é fácil ser seguida, não é fácil seguir essas regras, né? Por nós mesmos, a gente nunca é capaz de fazer isso. Nunca nós seríamos capazes de realizar essa façanha. Sabe por quê? Porque isso vai além de meros conceitos humanistas. Isso é muito mais do que ética, é muito mais do que empatia, é muito mais do que altruísmo. Isso é amor. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir desse momento, tudo muda. O que antes parecia atraente passa a parecer vazio. Não tem mais importância para a minha vida. Eu sei julgar, eu sei apreciar as coisas. O que parecia indispensável passa a parecer, melhor dizendo, o que parecia indispensável passa a parecer secundário. O que parecia liberdade passa a ser escravidão. Eu tenho o poder e a escolha de saber o que é melhor para mim, através da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. A pessoa começa a provar essa vontade para a sua vida, começa a entender aquilo que Deus deseja para nós. Né? E isso é difícil, porque eu tenho que ter boa vontade, eu tenho que ir atrás. É entender que a vontade de Deus sempre vai ser maior e melhor do que a minha vontade.
O desejo de Deus para nós é infinitamente melhor. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. É isso que é difícil de entender, é isso que é difícil fazer. Sabe por que é tão difícil fazer? Porque a nossa vontade muda conforme o nosso humor. Nosso ânimo é dobre, nós somos infiéis, mas a vontade de Deus não muda. Ele é sempre fiel. Nossa vontade é limitada, a vontade de Deus é sábia. Nossa vontade enxerga só o hoje, só o aqui e o agora, né? Visão de túnel. A vontade de Deus vê a eternidade. Resumindo a nossa conversa de hoje, né? Muitas das dores da nossa vida, muitos dos problemas, das aflições que a gente poderia evitar, nascem justamente porque a gente insiste em ficar preso nos nossos próprios caminhos e nós rejeitamos os caminhos do Senhor. A verdade é que a liberdade não está em fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Eu falei isso a semana passada, mas também em deixar de fazer aquilo que eu quero fazer, mas eu sei que me faz mal. É o contrário, remando contra a maré. A verdadeira liberdade está em sermos transformados por Deus, a ponto de desejarmos aquilo que Ele deseja. E o que Ele deseja? Que tenhamos o caráter e a mente de Cristo. Isso é perfeitamente possível, senão a Bíblia não teria sido escrita e dada a nós. Porque quando a nossa vontade governa, o resultado é o que? É confusão. Mas quando a vontade de Deus que dirige a nossa vida, a gente encontra aquilo que o nosso coração sempre buscou, mas nunca conseguiu encontrar de maneira sozinha. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a sua vida. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.